Olá, hoje nós vamos falar sobre os níveis de organização do ser humano. Nós estamos sobre as células se organizam para formar tecidos. Então, é isso que a gente vai entender agora como é que essa organização acontece em níveis diferenciados. Então, como eu disse ainda há pouco, nós estudamos as células e quando a gente estudou as células, a gente estudou também alguns aparelhos que a gente utiliza para poder analisá-las. Um deles, é o que mostra aqui a imagem, que é o microscópio óptico. Nós falamos sobre ele. O microscópio ele faz um aumento sobre as células, certo? Então, aqui tem uma célula que a olho nu a gente não consegue perceber todas as estruturas, mas ao colocar no microscópio, esse microscópio aqui ele só tem uma ocular, então ele é monocular. Coloca-se o olho aqui e consegue, ele tem vários objetivos que aumentam a visualização da célula e aí sim consegue ver toda a estrutura. Entendendo isso, a gente sabe que os organismos eles são feitos de células. Mas são simplesmente células? Não, as células elas se organizam em outras estruturas. Então nós temos que entender que o ser humano ele é pluricelular, ou seja, ele tem várias células, não apenas uma, como os unicelulares, ele tem milhares de células. Para que essas milhares de células apareçam, vai ser pluricelular, começa com um zigoto. Esse zigoto ele entra em várias divisões celulares. Inicialmente são só 2 estágios de 2 células, depois viram 4, que é o embrião ovo, e depois o embrião com muitas células, certo? Que é a mórula. Essa estrutura aqui ela tem muitas células. A partir daí começa a ter divisões dentro da célula, que as células são indiferenciadas, para depois dar origem a um objetivo em si, uma célula específica. Então, como é essa diferenciação celular? Então, aqui foi o que eu mostrei anteriormente, o embrião. A partir do embrião, nós temos células-tronco. Essas células-tronco, elas podem dividir-se em qualquer tipo de célula. Então, aqui ó, tem embrião, aqui tem as células-troncos, as células-troncos embrionárias. Dessas células-troncos, elas podem dividir-se em células-tronco em si, podem virar células musculares cardíacas do coração, células do intestino, células de gordura ou ainda glóbulos vermelhos, que são as hemácias, as células que transportam oxigênio no sangue, células da cartilagem, células de revestimento ou ainda do sistema nervoso, que são os neurônios. Então a gente chama de célula totipotente, quer dizer que ela pode se dividir em qualquer outro tipo de célula. A partir do momento que a gente entende o que é célula, nós precisamos entender que essa célula ela se organiza com outras células. A partir do momento que ela se une, ela forma tecidos e aí vai formar um órgão, um sistema e um organismo em si. Então imagina, vamos de trás para frente. Tem uma pessoa, uma criança aqui, o organismo dessa criança. Nós como pessoa, como organismo, a gente tem vários sistemas. Aqui está específico o sistema digestório, certo? Então essa menina, essa criança, ela tem um sistema digestivo, que atua exatamente poder absorver o alimento. Ela vai digerir, absorver os nutrientes e depois eliminar o que não presta, certo? Defecando. Então aqui tem os sistemas que estão, todos os órgãos são formados, formam um sistema, como mostra aqui o órgão, que é o estômago. E o estômago ele faz parte do sistema digestivo. Então ele tem toda uma estrutura, tem umas camadas, tudo que reveste aqui o órgão estômago. Agora, para esse órgão ser formado, ele é todo formado por tecidos, então tem tecidos específicos que vão formar o estômago. Então, como é que, por exemplo, o estômago vai absorver nutrientes? Porque tem tecidos específicos aqui dentro dele para absorver nutrientes. E esse tecido ele é formado por células, então as células se agrupam para formar um tecido que forma um órgão, o órgão forma um sistema que vai formar os organismos. Então, os tecidos, o que eles são? São grupos de células especializadas. E essas células especializadas, elas sempre são células do mesmo tipo. Elas se especializam numa função e elas sempre vão ter o mesmo tipo, com a mesma característica e mesma função. Então, elas são especializadas por uma função e por uma mesma característica. Dentre esses tecidos, nós temos que destacar 4 tipos principais. O tecido epitelial, que está no epitélio, por exemplo, na pele, é tecido epitelial. Tecido conjuntivo, por exemplo, a conjuntivite é a inflamação da conjuntiva, que é nessa porção do olho. Tecido muscular, que são os músculos do corpo inteiro. Tecido nervoso, que ocupa o sistema nervoso. Então, primeiro nós vamos falar sobre o tecido epitelial.
como eu disse, tecido epitelial, o maior exemplo é a pele. Então, qual é o maior órgão do corpo humano? É a pele, que é composta de tecido epitelial. Qual é a função? Ela vai revestir os órgãos. Então, vai revestir todos os órgãos e a própria pele é um órgão, certo? A função qual é? Proteção. Além disso, vai liberar substâncias por glândulas e ainda a absorção de substâncias. Então, se olha lá para a pele de vocês. Olhando para cá, para a minha pele, eu sei que tem tecido epitelial. Vai me proteger, por exemplo, de um dano e ainda vai liberar substâncias por glândulas. Quando a gente vai suar, por exemplo, tem glândulas sudoríferas que elas vão liberar o suor e ainda vai absorver substâncias. Então, exemplo de tecido epitelial. Existe tecido epitelial que é na absorção do intestino. Então, tem tecido epitelial ali que vai ajudar a absorver nutrientes do intestino. Ainda, tecido glandular da superfície interna do estômago. Então, tem glândulas da superfície interna do estômago, que é tecido epitelial. E ainda reveste a superfície interna do estômago. Aqui mostra exatamente o exemplo que eu falei da pele. Então, a pele, ela tem uma proteína específica, ela é estimulada a produzir essa proteína que chama melanina. A coloração da pele, ela se dá pela presença da melanina. Uma pessoa, quanto mais branca ela for, menos melanina ela tem. E quanto mais escuro for o tom da pele, mais melanina. Então aqui, olha, mostra o pelo e as camadas da pele. E a melanina ela é estimulada pela ação do sol. Quanto mais o sol é presente, tem mais intensidade do sol chegar àquele tecido, mais melanina é produzida. Só que se a pessoa for muito branca, ela não vai produzir melanina, ela vai, na verdade, ter uma queimadura naquele tecido. Por isso que a gente sempre deve usar protetor solar. E a pessoa que é negra, ela tem uma quantidade maior de melanina, que concede uma proteção maior. O sol ele vai bater sobre aquele tecido e por ter uma quantidade maior de melanina tem maior proteção, então é uma grande vantagem. Mas ainda assim tem que usar protetor solar. Porque se tiver uma intensidade muito forte de raios UVB e UVA, vai provocar um dano no tecido e aquele tecido ele começa a se dividir de forma muito intensa, provocando inclusive tumores, que provocam lesões graves, que pode inclusive gerar câncer. Então, a imagem aqui mostra se a pessoa passou protetor solar. Sem o protetor solar, vai bater direto em todas as camadas. Com o protetor cria uma camada protetora, por isso que esse é o nome. Então, o raio solar vai bater e vai refletir por ter uma camada de proteção. Até aquelas roupas que tem filtro solar, ela funciona assim. Aquelas blusas de manga comprida, ela vai criar esse bloqueio porque ela tem filtros UVA e UVB. Diferente de outras roupas que não tem esse filtro. O filtro vai passar pela roupa. Então, é exatamente isso que essa figura mostra. Então, raios UVA e UVB. Tem todas as camadas, olha, epiderme, derme, hipoderme e o pelo. E os filtros UVA e UVB, eles passam pela camada inteira. Agora, se tiver o filtro solar, ele vai criar uma barreira. Ele vai refletir e o UVA e o UVB, ele não vai chegar direto com as camadas mais profundas da pele. Agora, se for uma intensidade tão grande de raios solares que batem aqui, pode provocar, inclusive, câncer de pele. Essa imagem, ela mostra exatamente os melanócitos, que é o que tem a melanina. Então, tem a camada superficial da pele e temos o melanócito e glândulas de melanina. Quanto mais o sol bate e incide sobre essas células, ela produz mais melanina. Estimula o melanócito a produzir grânulos de melanina e por isso que quando pega muito sol fica bronzeado. Só que uma pessoa muito branca, ela não vai ficar bronzeada, ela vai se queimar, porque pouco melanócito ela vai ter, pouca melanina vai ser produzida, então não tem tanta proteção. Aí que tem que passar mais filtro solar ainda. Outro tecido que nós vamos falar é o tecido conjuntivo. O tecido conjuntivo, ele dá sustentação, proteção e ainda une os órgãos. Nós temos essa imagem aqui, tem o osso e a cartilagem. Por exemplo, a cartilagem do joelho. Temos os ossos e a cartilagem do joelho. Como o joelho, ele vai conseguir fazer a movimentação correta e não ter um dano, porque ele tem uma estrutura de cartilagem que vai permitir que tenha uma movimentação correta. Se não tiver, aí pode provocar uma lesão no joelho. Então é muito importante que a cartilagem esteja íntegra, assim também como nas vértebras da própria coluna vertebral. Então, tem as vértebras, tem cartilagem que reveste. E se essa cartilagem for perdida, gera danos muito grandes na coluna, inclusive muitas dores, porque pode começar a comprimir os nervos. Então esse é o tecido cartilaginoso, certo? O tecido conjuntivo, que também é cartilagem.
Outra coisa que é também tecido conjuntivo, ósseo. Então, eu mostrei aqui os ossos, que vai dar essa sustentação para a movimentação do corpo. São todos ossos que são tecido conjuntivo. Além disso, tecido adiposo. Essa imagem aqui mostra um desenho de 3 pessoas. E a quantidade de tecido adiposo que vai sendo acumulada no corpo. Geralmente, o lugar que mais se acumula tecido adiposo, seja gordura, é no abdômen. Isso tem uma indicação. Por exemplo, tem pessoas que têm mais facilidade para acumular gordura exatamente no abdômen e outras no quadril. Isso, inclusive, pode influenciar a ter uma chance maior de ter problemas cardíacos. Então, nessa imagem, essa primeira pessoa tem pouca gordura. A gente tem gordura no corpo. Ela é necessária, ela tem uma função. Então, aqui a camada de gordura que é amarela. Uma quantidade bem pequena. Essa segunda imagem, ela tem uma quantidade maior de gordura, conforme a barriga vai crescendo. Porque é gordura que vai se acumulando aqui. É quando chega no nível de obesidade, a barriga cresce, mas a gordura não fica estrita nessa região da barriga. Conseguem ver que nos órgãos já começa a acumular gordura nas costas. E essa gordura ela vai entrando nos órgãos, principalmente no fígado. Tem até alguns exames que avaliam isso, porque já é um grau perigoso de morbidade. Então, por isso que a obesidade é perigosa. Não é só uma questão estética, mas gera problemas de saúde muito graves, porque essa gordura não fica só no abdômen. Ela vai começar a se distribuir nos órgãos, podendo chegar ao coração e em vários outros órgãos, levando problemas de saúde gravíssimos. E temos o tecido sanguíneo, que também é conjuntivo. Essa imagem aqui mostra uma veia em que as hemácias passam. Então, essas células aqui são as células que são anucleadas, chamadas hemácias, no nosso corpo, que a função é transportar oxigênio. Então, essas células têm esse formato específico porque o oxigênio vai ficar aqui dentro e vai passar por todos os vasos sanguíneos, levando o oxigênio da pontinha do meu pé até minha cabeça. E tudo isso é tecido conjuntivo. Para nós entendermos qual a função de cada um, o cartilaginoso é sustentação. Aqui na imagem, tecidos conjuntivos, eu tenho o tendão, que é um tipo de tecido cartilaginoso, certo? O tendão, ele dá sustentação. Ósseo, rigidez e resistência. Aqui mostra o osso, que vai ser rígido e vai dar resistência. Por isso que ele é cheio de cálcio. Por isso que é importante a gente ter a alimentação correta, com uma quantidade adequada de cálcio. E temos tecido adiposo, que é a gordura. Aqui, ó, tem a imagem da gordura. E qual a função da gordura? Ela é uma reserva de energia. Então, antigamente, a gente não consumia tanto alimento quanto nós comemos hoje. Então, o corpo se programou para ter uma reserva energética. Uma quantidade de gordura que era armazenada para quando tivesse um período de ausência de alimento, aquela gordura ia ser quebrada e ia transformar-se em energia. Mas hoje a gente tem uma oferta muito grande de alimento, só come, e essa quantidade de gordura ela vai acumulando no corpo todo, e ao invés de simplesmente virar reserva energética, ela acumula sem cumprir a função dela, só gerando problemas de saúde. Por isso que a alimentação ela é importante, é essencial para ter cuidado com a nossa saúde. Além disso, temos tecido sanguíneo, que é o sangue, nas células do plasma, e nas células normal e o plasma sanguíneo. Então, o sangue está distribuído no corpo todo. Como eu disse, a função é levar oxigênio. Então, cada célula do corpo precisa do oxigênio para funcionar. Então, o sangue ele vai passar pelo corpo inteiro. A gente faz um pequeno corte, seja no dedo, ou mesmo em qualquer outra parte do corpo, vai sangrar. Pode ser uma quantidade maior ou menor, dependendo da quantidade de vasos sanguíneos que tem. Então, porque o oxigênio precisa chegar nessas regiões, então tem que ser nutrido. O oxigênio vai nutrir os tecidos através do sangue. Então, aqui estão todos os sistemas. A gente viu que os tecidos eles se reúnem para formar sistemas. Então, quais são os tecidos? Temos tecido nervoso, tecido epitelial, muscular, tecido conjuntivo. Aqui é mostrando tudo junto. A gente falou do epitelial, aqui do conjuntivo, a gordura, osso e tendão. Toda essa estrutura, quando os tecidos se unem, formam os sistemas. E aí formam o organismo por inteiro, cada um com a sua funcionalidade. Então, o outro que falta a gente falar é o tecido muscular. O tecido muscular é que vai formar os músculos, certo? Então, a função é atuando na contração e relaxamento para provocar um movimento. Então, o tecido muscular vai provocar um movimento. Como é que eu sou capaz de levantar meu braço, por exemplo?
Meu braço ele é composto pelos ossos, certo? Tecido ósseo. E esse músculo ele vai se prender ao osso para que eu tenha força para simplesmente levantar os meus braços. Então ele está relacionado ao movimento. Então para que eu levante o braço e baixe, esse movimento ele é gerado exatamente pelos músculos. Eles vão se contrair e relaxar. Então nós temos 3 tipos diferentes de tecido muscular. O estriado cardíaco, que ele é involuntário, que é no coração. Ninguém comanda a batida do coração, ele é involuntário. E o estriado cardíaco que faz isso. O liso, que ele é involuntário. E tem o estriado esquelético, que é voluntário. Então, quando eu levantei o meu braço aqui, olha, o meu cérebro mandou o controle para que os meus nervos fossem até o braço e eu conseguisse levantá-lo. Então, ele é voluntário. Foi uma ordem do meu corpo para que isso acontecesse. Então, aqui nesse desenho, ele mostra a representação dos tipos de tecido muscular. Então, o muscular esquelético, que é o do corpo. O tecido muscular estriado não liso, exatamente então dos órgãos, que a gente não tem controle também. E o tecido estriado cardíaco, ele é cheio de estrias, um corte e tem um núcleo. Então, a gente não tem controle nem do muscular não estriado liso, nem do muscular estriado cardíaco. A gente não controla o batimento cardíaco, nem os órgãos em si. A gente consegue controlar, o que é voluntário, só o muscular estriado esquelético. E por fim temos o tecido nervoso, que vai compor o sistema nervoso. Então o sistema nervoso, quando eu disse que eu levantei minha mão porque o meu cérebro mandou o comando para os meus ossos junto com o meu músculo, porque é o tecido nervoso, então tem neurônios que estão no meu córtex cerebral, que ele vai mandar todo o comando para o meu corpo para eu levantar a mão. E nisso vai estimular o músculo, que vai controlar a ação dos nervos, os nervos que controlam o músculo, que vai controlar até o levantar dos ossos. Então, quem é que compõe o sistema nervoso? São os neurônios. Então, neurônios, essa figura aqui mostra os neurônios, está aqui, cada um aqui é um neurônio. Então, é um tecido, feito uma coloração para marcar esse neurônio de forma específica. O neurônio, então, ele tem o seu corpo celular e tem toda uma microestrutura de comunicação que chama axônio e dendrito entre um com o outro. Por que é importante entender que tem essa comunicação aqui? Porque isso vai gerar um impulso nervoso. Por ter essa comunicação entre axônio e dendrito, de um neurônio com o outro, vai provocar um impulso nervoso. Essa imagem aqui mostra exatamente um impulso nervoso. Olha aqui, aqui é o neurônio, o soma, o axônio. Olha, o impulso nervoso vai sendo gerado e chegar até um outro neurônio. Quando chega um outro neurônio, que ele mostra esses flashes, é exatamente esse impulso nervoso, a comunicação de um com o outro. Isso tudo acontece muito rápido e de forma impressionante. O fato de vocês estarem me vendo, assistindo essa aula, é exatamente porque tem neurônios na retina de vocês que vão captar essa informação e sofrer esse estímulo com uma velocidade incrível. E é assim que a gente consegue fazer todo o funcionamento do nosso corpo. Maravilhoso, né? Então, todos os tecidos eles são organizados de que maneira? Tem tecido muscular, tecido epitelial, tecido nervoso, tecido conjuntivo. Tem órgãos que eles podem ter um único tipo específico de tecido, e tem outros que vão ter vários, todos ao mesmo tempo. Então, o estômago é um que tem a junção de vários. Então, por exemplo, no estômago tem o tecido muscular, que permite o estômago se contrair, misturando alimento com suco digestivo. Tem o epitelial, que vai revestir a cavidade do estômago, entrando em contato com o alimento, liberando o suco digestivo assim que o alimento é digerido, exatamente por esses enzimas do suco gástrico. Tem o tecido conjuntivo, que forma uma camada sobre o tecido epitelial, fornecendo sustentação e nutrição, formando uma camada ao redor do estômago. E tem o tecido nervoso, que é o tecido dos nervos, que controla o funcionamento do estômago. Até a ação do estar com fome, ficar satisfeito, é porque tem nervos aqui que controlam isso e levam a ação para o cérebro. Então, tecido nervoso, epitelial, muscular e conjuntivo, todos têm no estômago, que faz parte do sistema digestivo. Aqui um resumo dos sistemas, como eles são unidos a partir de células que formam tecidos e os sistemas. Aqui, sistema tegumentar, que é formado pela pele, todo esse revestimento externo. Sistema esquelético ou ósseo, então todos os ossos do nosso corpo compõem o sistema esquelético, de células ósseas que se unem para formar tecidos que vão formar o sistema esquelético. Sistema digestório, com todos os órgãos. Sistema cardiovascular ou circulatório, que tem o coração que controla o batimento cardíaco para entrada e saída de sangue, distribuindo o sangue por todo o corpo.
Sistema respiratório, que é o pulmão principal, que tem a entrada do oxigênio pelas narinas, passa por toda a estrutura traqueia, faringe e laringe. O ar ele é aquecido, é absorvido o oxigênio e depois é expirado o gás carbônico. Nós temos o sistema nervoso, que tem o cérebro, que comanda toda a ação, mas temos nervos no corpo inteiro para que tenha essa ação correta. Além disso, nós falamos dos tecidos de animais, especificamente do ser humano, que é agrupado pelo sistema biológico como animal. Os tecidos vegetais, eles também são formados por estruturas específicas. Então, esse desenho aqui é de um tomateiro com seus órgãos e a função. A folha é a principal estrutura da fotossíntese. Então, a folha ela tem essa abertura, tem uma área, quanto maior for a área da folha, maior é a área que a luz vai incidir sobre ela e a fotossíntese vai ocorrer. E nisso vai fornecer alimento para a planta, porque é isso que no fim a fotossíntese faz, certo? Produz oxigênio e glicose. Temos o fruto, que ele é originado da flor, então a flor, o ovário da flor ela desenvolve e forma seu fruto. A raiz, que ela vai estar na raiz da planta, está no solo, ela vai absorver água e sais minerais para levar inclusive até a folha, para que a água e sais minerais cheguem aqui, é pegado pela raiz, é pego pela raiz e distribuído. Essa flor ela vai realizar a reprodução, o sistema reprodutor das plantas ele é ligado à flor. Então quando eu disse aqui o fruto, o tomate ele cresce inicialmente numa flor, então o ovário da flor desenvolve-se no fruto. E temos o caule que ele dá sustentação às folhas, às flores e ao fruto. Então toda a estrutura do caule ela vai prender tanto o fruto quanto folha e flor. Então quais são os tecidos vegetais? O sistema vascular, o sistema dérmico e o sistema fundamental. O vascular é o que vai passar a seiva bruta elaborada e a água. O sistema dérmico é o que vai cobrir as folhas e o caule. E o sistema fundamental que também está relacionado com o vascular. Bom, então nós terminamos a aula falando sobre células, tecidos e órgãos. Façam as atividades que estão desse capítulo.